Fala pessoal, esse é o nosso primeiro Centralcast, é um início de uma nova fase aqui na nossa igreja, que é essa sequência de podcast. Nosso primeiro entrevistado vai ser ele, que é o nosso presbítero Maurício Júnior. E, gente, é motivo de muita alegria a gente estar aqui. Vai ser um momento de muita conversa, um momento onde a gente vai completar e contar as nossas experiências aqui na igreja. Então eu tenho certeza que vai ser um momento de edificação. E você que está ouvindo, não deixa de curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, para que todo mundo fique ciente que a gente começou uma nova fase na nossa igreja. Então, bem-vindo ao seu Centralcast. E eu vou convidar o Maurício a se apresentar agora. Olá, queridos ouvintes, para mim é um motivo de muita alegria poder estar participando, como o primeiro participante de um sonho realizado. Eu sou suspeito de falar, mas eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, porque é o início de um sonho realizado, onde foi idealizado, pensado, e o Senhor foi provendo no meio do caminho os recursos para que hoje a gente pudesse estar dando mais um passo, no avanço da propagação do Evangelho do Reino de Cristo Jesus na Terra. E eu me sinto um privilegiado por estar sendo o primeiro entrevistado. Então, Maurício, eu queria ver contigo uma das experiências mais marcantes. Para começar, gente, para quem não sabe, o nosso presbítero Maurício ele já faz parte dessa igreja há uns 14, 16 anos. Ele vai contar mais sobre isso. E desde que eu me entendo por gente, eu lembro de ter visto ele aqui na igreja. Para quem não sabe, eu fui criado e nascido dentro dessa igreja. Então, para mim já é muito natural ver o Maurício, ver as pregações. Então, eu queria perguntar para ele qual foi a experiência, uma das experiências assim, que te marcaram no começo da sua caminhada aqui e que você consegue lembrar nitidamente até hoje. Olha, Eliel, para ser sincero, eu tenho muitos momentos marcantes nessa igreja, porque eu nasci para Cristo aqui. Foi aqui que verdadeiramente Cristo me aceitou. E tudo começou por intermédio do nosso pastor Wilson, que é o seu pai. Foi ele que evangelizou a palavra de Deus no meu coração, ele trouxe a palavra de Deus ao meu coração. E um fato que me marcou muito na minha vida, aqui no início, bem no início da minha caminhada, foi que ao eu entrar neste lugar, onde outra hora eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, no primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui, todo o conceito errôneo que eu tinha a respeito da igreja, ele caiu por terra. Porque uma das áreas mais marcantes dessa igreja, da área mais relevante dessa igreja é o amor. E quando eu coloquei os meus pés aqui pela primeira vez, eu me senti muito acolhido e muito amado. Isso fez com que eu ficasse, fora a presença de Deus, que foi assim algo ímpar, que não só me impactou naquele tempo e tem nos impactado até o dia de hoje. Gente, e para quem não sabe também, a igreja está comemorando 25 anos, então nesse sábado e no domingo, dia 11 e dia 12 de março, a gente vai estar comemorando 25 anos. E eu queria perguntar também para o Maurício, como é que era a igreja antigamente? Quando você chegou, como é que ela estava? Quem eram as pessoas que estavam fazendo parte? Os pastores, os presbíteros, os irmãos? Como é que era nessa época? Olha, nesse tempo a gente não pode deixar de falar, do saudoso pastor José Marcelo e da saudosa pastora Tereza Félix. Eles eram pessoas assim que marcaram muito a minha vida com os seus ensinamentos, com as suas histórias de vida, com o seu início muito difícil aqui no Evangelho, uma vez que Deus colocou o sonho no coração do pastor Marcelo de estar trazendo o Ministério Apostólico Cristão aqui para Conceição de Jacareí. E como todo o início de todas as coisas, não foi fácil, foi muito difícil. E essa igreja, ela recebeu um rótulo de caixinha de fósforo, Eu não sou os primórdios aqui, mas eu sou uma pessoa assim que acompanhei bem o início. E vou lhe falar, nós evoluímos bastante, porque quando a gente pega as fotografias para acompanhar um pouco da história, a gente vê o quanto a gente avançou e o quanto Deus foi misericordioso para conosco. Gente, mudou muito. Eu vou estar colocando umas fotos nesse podcast, porque aqui a gente já teve
parede pintada de nuvem, aqui já foi laranja, aqui a gente já fez as diversas coisas. A igreja foi crescendo. Antes de a gente usar o templo, como vocês veem hoje, aquele templo grande, era lá no primeiro piso. A gente tinha também rádio. Eu acho que essa vontade também de gravar podcast, eu acho que já está no inconsciente popular aqui da igreja, porque a gente já fez um trabalho antes com rádio, onde a gente tinha bastante ouvintes. A gente tinha o nosso saudoso irmão Carlos Pimenta, né? Que ele era responsável pela rádio. Gente, foi muito marcante. A igreja já teve passos e mais passos. A gente era do primeiro piso, eu não lembro dessa época, eu era muito novo. A gente foi pro segundo, depois do segundo não era o comprimento que tem hoje, a largura. Depois foi aumentando e, para a glória de Deus, a gente está no tamanho que a gente está hoje. Mas é interessante ver que a gente conseguiu acompanhar um crescimento. O ritmo das pessoas foi se desenvolvendo também. E hoje a consciência das pessoas também é diferente. E você sentiu muito isso, Maurício? Essa transformação de consciência? Tipo, quando a igreja tem determinado tamanho, ela tem uma consciência. Quando ela vai expandindo, ela vai tomando outras consciências, ela vai se desenvolvendo. E você conseguiu perceber assim com nitidez esse desenvolvimento não só da obra da igreja, do tamanho da igreja, mas você percebeu um desenvolvimento das pessoas aqui nesse tempo que você está fazendo parte? Olha, Eliel, eu sempre discerni o crescimento da igreja como algo assim muito notório e real, pois existe algo, né, de Deus colocado não só dentro de mim, mas dentro da grande parte das pessoas que compõem esse corpo ministerial, que a gente nunca se conformou em ser uma igreja pequena, uma igreja a qual não tem uma visão de expansão de reino, expansão de metragem quadrada. A gente sempre visionou algo a mais. E sendo assim, as coisas foram acontecendo de maneira bem leve e de maneira bem natural. Eu sei que cada passo que a gente dava sempre foi um grande desafio, mas a gente entendia que o nosso agente motivador era a fé. Deus, ele sempre trabalhou isso no nosso coração de maneira extraordinária e ele nunca nos deixou frustrado. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de crescer para alguma área dessa igreja, nós sempre tivemos êxito aqui nesse lugar, porque Deus, ele sempre honrou o desejo do nosso coração. A Bíblia tem uma passagem que vai dizer que deleita-te do Senhor e ele concederá o desejo do seu coração, e tem sido assim até o dia de hoje. Amém. Gente, para quem não sabe também, o nosso presbítero Maurício, ele já foi irmão, ele já foi obreiro, ele já foi um monte de coisa. E eu queria perguntar para ele qual foram essa transformação de você no seu desenvolvimento ministerial, até porque ninguém, né, gente, nasce presbítero, as pessoas se tornam presbítero. E eu queria perguntar para você, como é que foi esse passo a passo? Você sentiu diferença na sua vida espiritual? Teve essa mudança, esse boom também? Ou foi, assim, bem devagar? Não, excelente pergunta. O ministério, ele começou na minha vida bem cedo. Como toda pessoa normal, a gente sempre se acha incapaz, né, para o ministério. Mas uma coisa que eu louvo a Deus, Eliel, aqui nessa igreja, que a ênfase principal aqui é o ensino da palavra de Deus. E quando a gente propõe abrir o nosso coração ou ter um coração ensinável para a palavra de Deus, é notório, real, que você vai se destacando de maneira imperceptível, né? Aos teus olhos você pensa e imagina que continua parado, continua do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo, ele vai nos movendo, ele vai trabalhando na nossa vida e vai nos conduzindo quando nós damos ênfase à liberalidade. Seu pai, ele sempre fala para mim que ele analisa no obreiro a capacidade de renúncia do obreiro. Então, eu acho que eu atendi muito cedo os requisitos para se tornar um obreiro da casa do Senhor. Tanto é que, com 2 anos e meio aqui nessa casa, o teu pai teve a percepção de que eu possivelmente poderia ser utilizado na obra do Senhor e me deu uma oportunidade de ser aspirante ao diaconato.
Eu fiquei aspirando aí por mais ou menos um ano e meio. A consagração veio aí com 2 anos, né? Que antes nós éramos ainda apostólica cristã, né? Pertencíamos à junta executiva antes de ser uma igreja independente. E ali eu fiquei por 10 anos servindo a este ministério, né? No corpo diaconal desta igreja. Até que um dia ele entendeu que eu atendia novamente os requisitos do presbitério e assim aconteceu na minha vida. Mas, principalmente, eu tenho a consciência que nós estamos aqui para servir o reino de Deus como corpo de Cristo, né? E isso tem trago muita alegria ao meu coração e eu sou muito feliz por fazer parte desses 25 anos de história da Igreja Apostólica Central. Enfim, Maurício, também tem outra pergunta para te fazer, eu acho que vai ser super interessante. Nós temos aspirantes aos diáconos, né? E eu queria perguntar, se você pudesse voltar atrás e conversar com você quando estava sendo aspirante ao diaconato, o que você falaria para você e para essa nova geração de diáconos que está sendo formada? O que você falaria assim para eles? Eliel, o conselho que eu dou para os novos obreiros é que nós temos que ter a consciência que é tudo por Ele e para Ele verdadeiramente todas as coisas, né? Automaticamente, conforme nós vamos avançando, né, no mundo espiritual, nós temos que dosar muito bem o equilíbrio e entender que quanto muito mais nos é dado, da mesma forma também nós somos cobrados. Eu quero dizer assim para os novos, e o que se eu pudesse voltar atrás, diria para mim, é que caia por terra todo o senso de vaidade, de altivez, e que nós possamos entender a cada dia que nós estamos aqui para servir. O serviço ministerial, ele pode soar dentre os homens, o cargo eclesiástico ele pode passar uma ideia de graduação na terra, mas isso é uma ideia errônea, tanto que a palavra de Deus vai dizer, se nós queremos ser o primeiro, nós devemos primeiramente ser o último. Se nós queremos honra, nós deveremos honrar. Deus nunca ele trabalha com a lógica humana, Deus trabalha sempre com a contramão oposta da vida do ser e do homem. Então, o que eu diria é que nós venhamos ter o nosso pé no chão e entender que nós estamos aqui a serviço do reino. Amém. E se você voltasse atrás, o que você diria para você mesmo há uns 20 anos atrás? Eu diria para mim mesmo que quanto tempo você perdeu, né? Porque se eu for fazer uma introspectiva, que é algo que eu sempre faço todos os anos na minha vida, eu entendo que a minha vida depois de Cristo, ela teve assim uma ascendência muito grande, uma evolução muito grande como homem, como pessoa, como pai, como marido, como membro, como diácono, como presbítero. E assim como o apóstolo Paulo ele dizia, eu nunca me prendi no passado. Eu sempre me apeguei nas promessas de Deus e deixando as coisas que para trás ficam, eu entendi que era necessário eu prosseguir para o alvo. Amém. E, Maurício, qual é o momento mais engraçado que tu já passou aqui na igreja? Assim, que ficou super marcado. Um momento muito engraçado. Aqui a gente sente demais, gente. Toda hora acontece uma dessas. Um momento muito engraçado era as aventuras de Maurício e pastor Wilson, né? Essas aventuras aí de centro de recuperação, tirar morador de rua. Uma história muito engraçada que nós temos junto. Nós tiramos aqui um morador de rua aqui de Conceição de Jacareí, chamado Mengele, e esse homem ele estava muito fragilizado, ele tinha pego uma bactéria de animal no seu intestino, então você já pode ter ideia de que tudo que ele comia, ele botava para fora. E o hospital de Mangaratiba, ele não mais teria condições de ficar com aquele homem lá, e nós tomamos a decisão de levar esse homem para o centro de recuperação da então Igreja Apostólica Cristã, que é lá no município de Seropédica. A gente indo daqui para lá, esse homem ele defecou, né, dentro da van,
E chegando lá, a gente se encontrou com o nosso pastor presidente para sermos conduzidos até o sítio Centro de Recuperação. E o pastor presidente dizendo, pastor Wilson, esse homem está doente. O pastor Wilson dizia, não, esse homem está apenas fraquinho, precisa tomar uma sopa, comer uma comida forte. E quando o pastor presidente viu que eu peguei a esponja da louça para lavar o banco da van que estava todo defecado, o homem deu um sabão na gente, a gente ali tentando disfarçar aquela situação, que verdadeiramente o homem estava doente, gente. O homem estava muito doente, mas a gente não tinha onde colocar, era obra de misericórdia mesmo, e isso é um fato que aconteceu aqui, que isso aí, quando a gente para conversar, marcou e é muito engraçado. No dia, sim, deu até uma ira justa, porque ele não respeitava os nossos esforços, mas hoje a gente ri porque vê que em todas as coisas Deus tem nos dado graça. E a nossa igreja aqui também tem um histórico amplo de ajudar morador de rua, gente. Meu pai já pegou, já levou para casa, já levou para centro de recuperação, já ficou aqui na igreja, ficou no porão. A gente fica zoando lá em casa que meu pai não pode ver um morador de rua que já quer fazer alguma coisa. Eu tenho um outro fato também, Eliel, que eu acho até interessante deixar registrado aqui. Nós pegamos um rapaz ali embaixo, ali na beira da praia, e trouxemos aqui para a igreja, e aqui a gente tinha aqui, o costume de servir uma sopa dia de sexta-feira para as pessoas que passam dificuldade e para os moradores de rua. Vindo até este local, a igreja aqui eles tinham oportunidade de tomar banho, colocar uma roupa limpa, de cortar o cabelo. Tinha vários serviços aqui à disposição das pessoas que precisavam. Num desses dias, eu peguei um rapaz com o pastor Wilson lá embaixo e trouxe aqui para a igreja, e ele pediu para tomar um banho. Mas só que ele estava muito fraco e eu tive que dar o banho nele. E eu ali dando banho nele, ele manifestou um demônio. Meu Deus. Debaixo do chuveiro. Eu falei, pastor, isso não está fazendo isso comigo, não. Brincadeira, eu tenho que tirar esse homem do meio do lixo, pelado e endemoniado. Foi um outro fator muito engraçado que aconteceu aqui, mas são ossos do ofício e faz parte do nosso ministério. E Maurício, se você fosse definir a igreja em 3 palavras. Olha, a primeira palavra que eu defino essa igreja é amor. A segunda palavra que eu defino essa igreja é perseverança. E a terceira palavra que eu defino essa igreja é confiança. Nada nos abala. Nada aqui nos abala. Tudo aquilo que sobrevém a este lugar, nós fazemos conforme a Escritura nos orienta, onde Jesus um dia disse: tudo quanto vierdes a tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Nós não temos negado nosso chamado aqui neste lugar e temos honrado o nosso ministério na terra. Amém. Agora faz um convite aí pro pessoal vir para o aniversário da igreja, dia 11 e dia pessoal, 12 de março. Poxa, olha, nós estamos com uma expectativa muito grande. No dia 11 e 12 agora de março, sábado e domingo, nós estaremos aqui reunidos às 19 horas para um grande culto de celebração ao Senhor. A nossa expectativa é muito grande, pois o nosso coração estará contrito e aquebrantado, e as nossas vidas, certamente, com a nossa alegria, atrará a presença de Deus para este lugar. Então não fique de fora, você de perto, você de longe, monta a tua caravana, combina com o teu parente, combina com os teus amigos, vem para este lugar, juntamente conosco, adorar e bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. São 25 anos pregando a palavra de Deus em Conceição de Jacareí com alegria. Glória a Deus. Então, gente, o recado foi dado. Você que está assistindo, gente, não deixa de compartilhar, chamar o pessoal, monta a tua caravana, chama os teus amigos, já faz tudo direitinho para vir para esse aniversário da igreja. E você gosta desse conteúdo de podcast, curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito legal. Esse foi a nossa primeira entrevista. Quero agradecer ao nosso irmão, o nosso presbítero Maurício Júnior, por estar aqui participando. Vão ter outras vezes, vão ter outras pessoas, e eu tenho certeza que vai ser um canal de bênçãos para sua vida. Não deixe de se inscrever no canal. Esse é o nosso Centralcast, vai ser o primeiro de muitos, e Deus te abençoe.